Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra no livro de Isaías, capítulo 1, versículos 12 e 13. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Você tem certeza que o Senhor já lhe aceitou? Não estou perguntando se você aceitou o Senhor. É preciso saber se o Senhor aceitou você. O povo, conforme a leitura feita para nós, o povo vinha comparecer à presença de Deus perante o Senhor com todo o aparato religioso. Mas o Senhor não aceitou o povo, nem o que o povo oferecia ao Senhor, muito menos o aparato religioso do povo. Deus não aceitou o povo, não aceitou o que o povo oferecia, também não aceitou o culto oferecido a Ele. Alguém que estivesse observando de fora poderia pensar: que culto maravilhoso é esse? Mas Deus não cai nessa esparrela. Ele diz firmemente, em outras palavras: o culto de vocês para mim é abominação. E disse mais: quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Eu não chamei vocês à minha presença. Eu não quero vocês na minha presença. Eu não aceito vocês, nem o culto de vocês. Deus está sendo duro, parece que está sendo duro com o povo. Mas Deus tem motivo de sobra. E Ele diz qual é o motivo dele pensar assim do povo, dele agir assim com o povo. O motivo, Ele mesmo disse, é a iniquidade de vocês. Ele disse: não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Tudo isso está estragado pela iniquidade, Tudo isso está estragado por causa da iniquidade de vocês. Vocês também estão estragados com a iniquidade. A iniquidade
estragou vocês, o pecado de vocês. Eu não suporto. Vocês estão entendendo? A coisa é séria. Deus não brinca. Ele está dizendo: no pecado eu não aceito você. Eu não quero você perto de mim. Nem perto de mim eu quero. O culto de vocês para mim é abominação. De fonte iníqua, Deus não aceita nem o indivíduo e nem as suas coisas. E não adianta insistir. Deus está falando a respeito da iniquidade e o culto ao mesmo tempo. O que adianta comparecer para adorar se está cheio de iniquidade e de pecado? Deus não suporta esse dualismo. O Senhor está dizendo: não venha para cá com pecado. Não venha. Não venha para cá com essa natureza ímpia e corrupta. Não venha para cá com essa religião ímpia, essa religião corrupta, esse culto sujo, contaminado. Não venha. Não se aproxime. Não se aproxime de mim. Não venha. Há uma barreira, irmãos, intransponível entre a iniquidade e Deus, entre o pecado e Deus. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você viu? Só tem dois lados: o lado de Deus e o lado da iniquidade e do pecado. Não há quem possa passar para o lado de Deus com o pecado. Ser íntimo de Deus e se associar ao pecado é impraticável, é abominação. Deus não suporta. Eu não falo do meu jeito. O meu jeito é o jeito de Deus. Eu estou falando o que Deus diz em sua palavra. E o que Ele diz em sua palavra vocês ouviram na leitura. Foi Deus mesmo falando. Eu sei como Deus falou comigo acerca do pecado. Eu não sei como Deus falou com os irmãos. Não sei. Mas comigo Deus falou de uma maneira muito forte acerca do meu pecado. Não foi do pecado de vocês. Ele falou comigo acerca do meu pecado. E Ele falou de uma maneira muito forte. Viu? E Ele também mostrou a maneira de me libertar do meu pecado. E Ele me libertou do meu pecado. E Ele me mostrou de uma maneira muito vívida, muito viva e forte, que o pecado não é brincadeira e que Ele não tem nada com o pecado e com a pessoa em quem o pecado está. Então Ele tratou comigo e Ele tratou o meu pecado na minha vida. Por isso que eu encaro o pecado com seriedade e falo dele com seriedade.
Deus falou ao povo e também está falando a nós nesta manhã. Deus não enrolou, não embaçou. Deus foi direto ao ponto. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Não posso. Deus pode tudo. Nós sabemos que Deus pode tudo. Mas Ele diz aqui, não posso. O que Deus está dizendo aqui que não posso? Não posso suportar iniquidade. Não posso. Se Ele suportar iniquidade, deixa de ser Deus e une-se ao diabo. Mas Ele mesmo disse, não posso suportar iniquidade. Você acha que Deus está falando sério? Ou você acha que Deus está brincando? Que não é bem assim. Eu acho que Deus está falando sério. Ele está falando sério. Não posso suportar iniquidade. Iniquidade e culto ao mesmo tempo não combinam e são inaceitáveis para o Senhor. O Senhor não aceita culto podre. O Senhor não aceita culto podre, nem do indivíduo, nem da coletividade. Ele não aceita culto podre. Pecado e iniquidade são diferentes. O pecado é o produto da iniquidade. O pecado é a ação e a iniquidade é a fonte geradora do pecado. O pecado, irmãos, tem que partir. O pecado tem que partir, qualquer pecado tem que partir dessa natureza iníqua, dessa natureza pecadora, pecaminosa, corrupta, que está no interior do pecador. Todo pecado denuncia que no interior de cada pecador existe uma natureza ímpia, uma natureza pecaminosa, iniquidade. Deus está dizendo para o povo: não venha para cá com essa natureza corrupta. Não tente entrar na minha presença com essa natureza ruim, natureza perversa, estragada, podre, corrupta, pecaminosa. Iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da pessoa, tem a ver com os impulsos maus e secretos do interior do ser humano. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você percebeu onde começou a iniquidade e o pecado? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Iniquidade é a fonte geradora de pecado. É a natureza iníqua e corrupta do pecador. E é dessa natureza iníqua e pecadora que Jesus veio nos libertar. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos ouvir a leitura
ali está falando do velho homem, ou do homem velho, que é a natureza antiga, a natureza velha, a velha natureza ímpia do pecador. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Estou lendo aqui em outra versão, o mesmo texto. A palavra de Deus está lançada como uma lei irrevogável sobre o pecador, em Jeremias capítulo 31, versículo 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Você agora não vai olhar para a iniquidade do outro. Deus está responsabilizando você. Cada um, o indivíduo, cada um morrerá pela sua iniquidade. Sua iniquidade. Sua iniquidade é a sua natureza, e você tem que morrer por causa da sua natureza, porque Deus não aceita você com essa natureza. Então não tem escapatória. O pecador tem que morrer. É morrer ou morrer. Não tem escapatória. Mas não é a morte física. Não vamos confundir. O texto não está falando de morte física. Não é morte física. A morte física não liberta ninguém. Não liberta ninguém. É a morte em Cristo. É a morte em Cristo para o pecado. É a morte em Cristo. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você vê o que Deus fez em Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Primeiro, o Senhor se deu por nós, morreu por nós, para nos fazer morrer com Ele. E Ele se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade. Você vê, de toda a iniquidade. Ele não deixou nada da iniquidade em nós. Aqui diz que Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, de toda, e purificar. Não tem como purificar se deixar em você a iniquidade. Você entende? Não tem como Deus purificar se Ele deixar em nós a iniquidade. Ele tem que tirar. Por isso que diz aqui que Ele remiu de toda a iniquidade.
então você está purificado da iniquidade, da sua natureza perversa, né? Pecaminosa. E diz aqui que Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo. Você vê a importância do que Deus fez? Ele remiu a iniquidade da nossa vida. Para quê? Para que o Senhor tirou a nossa iniquidade? Para quê? Para você ser um crente? Não é pouco. Para você ser um cristão? Não é pouco. É pouco. Aqui diz que Ele purificou para Ele. Ele purificou você para Ele, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. Ele purificou você de toda iniquidade para Ele. Por que para Ele? Porque Ele quer habitar em você, Ele quer morar em você, Ele quer viver em você, Ele quer se expressar em você. Você foi purificado para Ele, para Ele, para Ele. Precisamos compreender bem. Cristo morreu por nós, levando-nos a morrer com Ele na cruz, nos purificando de toda iniquidade. Ou seja, não ficou nada da iniquidade em nós. Depois disso, Cristo ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu desejo é que você seja uma pessoa livre da iniquidade e liberta do pecado. Crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você se liberta da sua iniquidade e também do seu pecado. Se não morrer, não serve para Deus. Se não morrer, não serve para o reino de Deus. Serve para a religião, serve para o sistema, mas para Deus não. Se não morrer em Cristo, você é um rejeitador. Se não morrer em Cristo para o pecado, é um rejeitador, é um rejeitado por Deus. Deus não te aceita com pecado. Deus não te aceita com pecado. No pecado, Deus não pode te aceitar. Ele não te aceita assim. Então, não procure constranger o Deus Santo para te aceitar com pecado, como o povo estava fazendo. E Deus foi logo dizendo: não venha para cá, não chamei vocês aqui, não chamei vocês à minha presença. Deus não se compra Deus. Deus não se vende. O Senhor é santo e não pode se envolver com o nosso pecado. O Senhor é santo e não pode se envolver
com o meu pecado. O Senhor é santo e não pode se envolver com o teu pecado. Insistir em um culto podre é insultar a Deus. É insultar a Deus. É preciso, irmãos, é preciso chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu aceito a tua avaliação sobre mim. Se o Senhor entende que eu preciso morrer para ser liberto da minha iniquidade e do meu pecado, então eu também entendo que só a minha morte em Cristo me liberta verdadeiramente. Ao invés de dar duro para vencer o pecado, nós aceitamos pela fé que morremos em Cristo para o pecado. Nossa fé não está colocada em nossa capacidade de agirmos contra o pecado, mas no fato de que estamos crucificados com Cristo e mortos para o pecado. Só quando cremos nossa morte em Cristo, podemos experimentar a operação dessa morte em nós e uma vida fora da iniquidade e do pecado. Cristo nos pegou, nos identificou no seu corpo, nos fez morrer para remover de nós toda a nossa velha natureza pecaminosa, me aceitou e vive em mim a sua vida justa e santa. Como se apresentar a Deus e ser aceito por Ele? Como? Romanos capítulo 6, verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você viu? Você viu? Sem a nossa morte com Cristo, não podemos nos apresentar a Deus ressurretos. A condição para se apresentar a Deus é a condição ressurreta. A condição ressurreta. A condição ressurreta significa que morremos com Cristo e com Ele também ressuscitamos. Perdemos a nossa vida pecadora na cruz e ganhamos a vida de Cristo pela nossa ressurreição com Ele ou juntamente com Ele. Não se trata de oferendas, como é comum na religião, mas oferecer-nos a Deus ressurretos dentre os mortos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos
de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos, ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A iniquidade não domina mais a pessoa que está se apresentando ou se oferecendo ao Senhor. Agora o Senhor aceita. Agora o Senhor aceita. A iniquidade não domina mais. Irmãos, a pessoa que está se apresentando ou se oferecendo ao Senhor, agora o Senhor aceita essa pessoa. Agora o Senhor aceita esse culto. Agora é culto santo ao Senhor e aceitável pelo Senhor. O Senhor aceita. É um culto aceitável para o Senhor. Aqui está sendo apresentado ou oferecido não algo imundo, sujo, como é o velho homem, a velha natureza, mas algo santo, limpo e puro. Santo, limpo e puro. Não se oferece no altar do Senhor miolo de tripa. Não se oferece. Não se oferece no altar do Senhor a imundície do pecado. Não se oferece no altar do Senhor sujeira. O homem velho, com a sua iniquidade, foi para a cruz. Graças a Deus, foi para a cruz com Cristo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Apresentai-vos, oferecei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É o ressurreto que se apresenta ao Senhor, que é aceito ao Senhor. É o ressurreto com tudo que Ele é. É o ressurreto com tudo que Ele é. O que é o ressurreto? O ressurreto é espírito, alma e corpo. É tudo que o ser humano é. Quando você se apresenta ao Senhor, você está apresentando ao Senhor tudo que está dentro de você. É por isso que você não pode ter a iniquidade dentro de você, porque senão você também estaria apresentando ao Senhor, oferecendo ao Senhor a sua iniquidade. Não faça uma coisa dessa, não faça, pelo amor de Deus, não faça. Se ainda não está liberto da iniquidade, olhe para a cruz, entre naquela identificação, morra com Cristo, morto já está, apenas creia que está morto com Cristo e receba em você a vida de Cristo, a vida que pode ser oferecida ao Senhor, a vida que está dentro de nós. Quando Cristo vive em nós, nenhuma parte de nós será usada como instrumento de iniquidade. Quando Cristo vive em nós, nenhuma parte do nosso corpo será instrumento de iniquidade, usada para pecar.
porque há em nós uma morte operando e uma vida se manifestando, a vida de Cristo. Cristo em nós, usando o nosso corpo abatido, frágil e fraco, como instrumento de justiça e não de pecado, e não de iniquidade. Morremos e ressuscitamos, e Cristo agora é a nossa vida. Agora desejamos e podemos nos apresentar a Deus, podemos oferecer-nos a Deus. Deus agora nos aceita, podemos adorar a Deus, podemos ser usados por Deus para o que Ele quiser, quando quiser, do jeito que Ele quiser.